Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Bem-vindo ao Sabadão do Merendão, pessoal! Hoje também nós iremos falar de Isacetep, a TRPL4, tá? Uma ação muito interessante que pagou um dividendo, ainda está com uma taxa de aluguel muito alta e nós vamos conversar um pouco a respeito desses detalhes, tá certo? Você vai ouvir a opinião do Merenda, a opinião do Merenda não é a única verdade, tá? Tem várias verdades, mas eu vou, através desse estudo, dar a minha opinião. Se você gosta do conteúdo do Carlos Merenda, dá o seu joinha, te inscreve no canal e envie esse vídeo para mais pessoas, para que o Merenda fique com mais vontade de fazer vídeos para vocês, pessoal. Beleza? Então esse vídeo estou fazendo a pedido lá do pessoal da turma lá, os alunos do professor Massaro, tá certo? Lá da mentoria dele. E aí, pessoal, o que é mais interessante foi o Túlio e a Tatiana, né? Que eles têm posições em ações do setor elétrico. E a gente vai aqui esmiuçar um pouco, né, sobre a TRPL4 e mostrar quais são as variáveis positivas e negativas que nós temos nas opções de TRPL4, beleza? Então vamos para o vídeo, pessoal. Aí é a página da Isacetep. O Merenda veio aqui e clicou, tá? Em apresentação do resultado do terceiro trimestre de 23 e aviso aos acionistas, né? Pagamento de juro de capital próprio. Então vamos começar falando do resultado, tá? Então isso aqui me chamou muita atenção, tá? Desse lucro líquido aqui, tá? Da empresa, tá certo? Do terceiro trimestre de 2022 para o terceiro trimestre de 23, um acréscimo de 22,7%. E o lucro dos 9 meses de 2022 com os 9 meses de 2023, né, pegando os trimestres compactados, né, você vai ter um avanço de 468,4 milhões, um percentual de 81,7%. Então percebo que agregou, né, na soma, tá, contínua de resultados por trimestre da TRPL4. E o que eu gostaria de frisar para vocês, isso aqui que eu estou falando vai refletir nos dividendos, é claro, né? Então as empresas do setor elétrico são as que andam mais em linha, né, com os fundamentos, tá certo? Que se parecem mais com as análises fundamentalistas. E quando elas se distorcem positivamente, né? Às vezes o papel fica barato demais, tá certo? Fica muito baixo o preço, beleza? Beleza? Isso no caso da Isacetep tem algumas distorções, né, pessoal? Quando a gente olha a parte de endividamento, é onde eu acho muito interessante, tá, pessoal? Vou dar um zoom aqui. Eu acho muito interessante isso aqui, ó. Vocês podem ver que a dívida líquida em alavancagem, né? Ela vem reduzindo, olha aqui, ó. Ela vem caindo, né? Ela chegou a subir aqui no terceiro trimestre de 22, tá? E veio descendo do terceiro trimestre de 2022 até o terceiro trimestre de 23, né? Mas a dívida líquida, ela aumentou. Aí você pode dizer assim, quer dizer, ela reduziu um pouco aqui no terceiro trimestre, né? Mas ela veio aumentando. Aí você pode pensar assim, poxa, Merenda, mas como que reduziu, né? Se a dívida líquida aumentou. Prestem atenção, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? Prestem atenção. Quando a dívida líquida barra EBITDA, né? Quando você tem uma EBITDA, né, que é onde você vai ver o lucro operacional da empresa, que é um dos lucros mais importantes. Você tendo ele mais gordo, quando você fizer a divisão pela dívida líquida, você vai ter um cálculo de alavancagem te mostrando uma redução, né?
Então, maior EBITDA reduz, tá, a alavancagem da dívida, mesmo aumentando a dívida líquida, tá? Que aumenta por causa dos investimentos, né? Seria mais ou menos o seguinte: você vai comprando mais casas para alugar e aí você está aumentando a sua margem operacional, porque você está conseguindo mais aluguéis. Só que quando somar a sua dívida, você vai ver que a sua dívida líquida está aumentando. Porém, o resultado operacional, o valor que você está conseguindo de boa performance com os aluguéis, vai mostrando que a tua EBITDA está mais robusta, né? Está mais interessante. Estou dando um exemplo com o aluguel que não fica muito bem encaixado, mas é só para vocês terem uma ideia. Que quando você consegue aumentar mais a sua receita e mesmo aumentando a sua despesa, mas quando você abre uma curva, tá? Em relação a isso, você começa a diminuir sua alavancagem. Aí você começa a ter mais potencial de reduzir sua dívida, tá? A sua alavancagem. Beleza? Dito isso, nós vamos agora para o Stata Invest, tá, pessoal? Vamos aqui para o Stata Invest, TRPL4. Possui uma valorização de 12,6% nos últimos 12 meses, tá? Um yield baixo, né, porque fazia muito tempo que não anunciava dividendo, de 4,23, né? Agora isso vai ser ajustado. Uma máxima nas últimas 52 semanas de 26,22 e uma mínima de 21,19, tá? Então a gente vai ver aqui que nós tivemos um fechamento no valor de 25,11 com queda. Depois do fechamento, a ISA Centep presenteou os acionistas com um anúncio de dividendo saboroso, guloso, tá? No dia 8 de dezembro, após o fechamento do pregão, um anúncio de pagamento de juro de capital próprio de R$ 2,2 por ação, tá? Para ambas espécies, tanto TRPL3 como TRPL4. Por que o Merenda frisa TRPL4? Aqui tem opções, tá certo? Ela diz aqui também que você vai receber uma parte desses dividendos, desse juro de capital próprio, até o dia 15 de janeiro de 24 e o restante até 10 de abril de 2024. Você vai receber em suaves prestações, sendo que a prestação mais gorda, a cereja do bolo, está para o longo prazo, beleza? Dito isso, pessoal, vamos continuar pelo Stata Invest, mostrando para vocês, tá? Que a volatilidade é super baixa, né? A gente sabe só, e olhe lá, hein? Normalmente a TRPL4 é abaixo de 20% a volatilidade histórica, tá? E quando a gente olha o VPA, a gente vê claramente que ela está abaixo do seu VPA, tá certo? Abaixo do seu VPA. Seu VPA vem recuperando aqui, tá? De 17,90 de 2019, né? Período que pagou muitos dividendos, vem pagando, né? Continua pagando, só que deu uma pausa e isso faz com que a empresa engorde. Então imagina você sair de 17,90 para 27,28, mas ainda está longe das suas médias, né? Que é 36,78, porque isso aqui é calculado por um período histórico, né, pessoal? Então, quando eu vou somar, fazer média com esse período que já bateu 67,20, a gente tem aí essas distorções, né? Também existem outros ajustes aí que complicam, né, essa média, beleza? E aí, nós temos aqui uma margem líquida de 41,02%, segundo o Stata Invest, tá? Temos também um PVP aqui, ó, 0,92, né? O papel está barato, né? Aqui por esses dados, né? E aqui nós temos, né, o último dividendo anunciado, né, JCP, que foi em 22/12, tá? Com pagamento do mesmo esquema, ó, 11/4 de 23 e 18/1 de 22. Esses juros de capital próprio foram pagos ano passado. Vocês podem ver que eles dobraram esse valor em relação ao ano anterior, tá certo? Então, pessoal, passou muito tempo sem pagar,
2021 foi um período que muito pagou, né? Muito se pagou em dividendos, né? Juros de capital próprio, né? 2020 também, né? Mas só que não foi tão gostoso como está sendo agora, né? Que agora ela já está entregando resultado para ti, além dos investimentos, né? Ela está te entregando resultado. Então isso aqui é muito interessante, tá, pessoal? Muito interessante. Vamos ver se tem programa de recompra de ações. Provavelmente não, né? Vamos ver. Custa nada, né? Ela é a maior acionista, né, das ordinárias, preferencial. As Centrais Elétricas Brasileiras, né, tem 51,36%. Eletrobras também tem uma posição, né? E é onde surgiu a polêmica também de uma possível venda nessa posição, e o mercado ficou com um pouco de receio do papel despencar, né? Acredito que eles vão fazer isso depois que se pagar esses dividendos, né? Se eles continuarem com interesse em fazer essa venda. Papel que tem lucros interessantes, olha aqui, ó. A gente vê aqui que nunca teve prejuízo, né? Só teve aqui no período das trevas um lucro bem reduzido, mas vem tendo lucros bastante esponjantes ao longo dos anos, tá? Em relação à recompra, né? A gente não viu nada aqui, tá certo? Então vamos olhar agora os preços através dos gráficos, pessoal. Olha que interessante. Então a gente percebe claramente que tem uma congestão, né, de fundo aqui, praticamente. Se eu for começar pelo fundo, eu marcaria esse período histórico aqui, tá? Esse aqui, ó, começando daqui, tá? De 2021, tá? Topo em 2022, fundos em 2022, topos em 2023 e fundos em 2023 e topo novamente, tá? Então uma congestão que já dura aí pelo menos 2 anos, dependendo da faixa de preço que você está olhando. Se for uma faixa de preço menor, o tempo de congestão é até maior. Então é um papel muito bom para operar longo prazo, dentro do dinheiro, tá? Fora do dinheiro. Só que você não ganha o tempo todo, você ganha pontualmente e os prêmios são mais magros, né? Porque o setor elétrico ele tem essa característica, né? Vocês podem ver que pelos diamantes aqui, ó, tá? O último pagamento foi 27/12, né? O anúncio, né? Anunciou. Então vocês podem ver que é por aqui que a gente seguia, né? Logo depois de normalmente se pagar dividendos, o papel distribui, tá? Aqui também, ó, pagou dividendo, o papel distribui. Pagou dividendo, o papel distribui. Percebam a janela de distribuição. Eu vou marcar aqui, ó, tá? Janela de distribuição, tá? Olha aqui, tá? Como tá em linha com o que eu tô falando para vocês, ó. Então isso aqui, pessoal, é muito valioso, tá? É muito valioso porque na hora de você tomar a decisão, você tem que ser rápido no gatilho também, tá? Então a gente está aqui mostrando a distribuição de 2021, mostrando essa outra distribuição, tá? Que ocorreu em dezembro de 21. Estamos mostrando essa outra distribuição de novembro de 22, então vocês podem ver que o papel repete, né, a sua orientação distributiva, tá? Porque é um papel de previsibilidade e baixa volatilidade, então fica mais fácil você filtrar. Então, esse estudo aqui, na minha humilde opinião, é uma mina de ouro, tá? É uma mina de ouro, pessoal. E aqui não vai ser diferente, né? Provavelmente, se aqui já está precificado esse dividendo, nós não sabemos. Se o papel esticar mais R$2 para cima, ele pode vir bater aqui os 27,18. Eu não sei o que vai acontecer do lado direito do gráfico, eu não sei qual vai ser a reação dos investidores na segunda-feira, mas normalmente quando se anuncia um dividendo guloso desse, o papel abre com gap de alta lá na casa do chapéu, né? Então é possível que haja um estouro para cima disso aí, tá certo? Então, pessoal, tem que se preparar para segunda-feira, né? E opções, o que nós temos aqui em opções, tá? De TRPL4. Olha aqui, temos opções até dezembro de 23, último mês do ano. Em 2024 temos janeiro,
março, julho, agosto, dezembro, fevereiro de 25, tá? Então a gente está olhando aqui, tá? São ativos, são strikes muito próximos da linha, um pouco próximo da linha do dinheiro, né? A gente tem esse de 27 aqui que tem comprador e vendedor, que provavelmente na segunda-feira vai explodir. Aqui, ó, julho de 24, R$ 27, interessante, né? Temos aqui também 26,95 para março, né? Teve um negócio, tá, pessoal? TRPLC 267, strike 26,95. Teve um negócio aqui a 20 centavos, tá, pessoal? Então vamos ficar atento a isso aqui, tá? Porque provavelmente esses caras que venderam antes do dividendo vão ter uma surpresa ruim, né? Janeiro de 24, aqui, ó. Teve 9 negócios no strike 27,15. Vamos abrir aqui negócios, ó. Olha aqui. Santander comprou a call e o BTG vendeu, tá vendo? Então, com um possível pinote na segunda-feira, o pessoal que comprou essa call está com vantagem, tá? TRPLA 280. Então, quem comprou essa call aqui no 15 centavos está com vantagem, beleza? Dezembro, nós temos o strike 26 aqui, teve um negócio, tá? Você pode ver que o volume de negociação foi muito baixo, né? A gente pode ver que ninguém esperava esse dividendo depois do pregão, nesse valor. Mas vocês viram que as datas são previsíveis, então é isso que tem que estar na mente de vocês quando estudam o setor elétrico. O pessoal que gosta do setor elétrico tem que saber estudar o time de vender opções, porque ele pode ser surpreendido, tá? Pelo famoso puxão de cueca, tá certo? Então é isso que eu tenho para falar de TRPL4. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!